Bem, o bate-papo de hoje é sobre um negócio chamado de segurança. Percebo o quanto a vida está relacionada a essa questão da segurança e o quanto nós, para a gente agir, para fluir o potencial e a relação tamanha que existe do ser humano com essa coisa chamada de segurança. E aqui perguntamos, tanto na questão intelectual, na criatividade, na questão sexual, na vida, o tanto que segurança é importante. Por quê? E a pergunta que a gente faz aqui é: a segurança que é importante para quem? É o ser humano que quer segurança. E por que o ser humano quer essa segurança? Para funcionar, para fluir, para se relacionar, viver. O ser humano exige segurança. Por quê? E se essa segurança que o ser humano exige é segurança para si, o ser humano o fato, é segurança para o conhecimento, por exemplo, para a palavra eu, você, ele, o outro, para essas palavras, ou seja, para o conhecimento, é segurança no conhecimento. Por que o ser humano quer segurança? Por quê? O que é esse desejo por segurança no ser humano? Será que é porque o ser humano está com medo? Mas esse medo psicológico, o que é o medo psicológico? Tem como a gente abordar a questão da segurança sem abordar a questão do medo? Tá pagando? E o que é o medo? O medo psíquico. O que é a segurança, o desejo de segurança psicológica? Por que o ser humano quer segurança psicológica? E o que faz o ser humano querer essa segurança? Essa segurança para si, para o conhecimento, no conhecimento, nas crenças, na fé, na crença, nos dogmas, na tradição. O que faz o ser humano agarrar-se ao conhecimento, seja o conhecimento da tradição, o conhecimento conhecimento tido como sagrado, conhecimento sociológico, filosófico, político, qualquer tipo de conhecimento. O que faz o científico, inclusive, o que faz o ser humano ter esse conhecimento como seguro? E a questão é: o que é segurança em si? Independente se essa segurança é o ser humano que deseja, independente se é para o conhecimento, para a palavra eu, independente se é no conhecimento, ou seja, se o ser humano se apega ao conhecimento como seguro. O que é segurança em si? Independente da direção da segurança e da localização. O que é segurança em si? Seguro, algo seguro, verdadeiro, estabelecido. Talvez seja os fatos. Se os fatos são realmente a segurança, e essa segurança psicológica, segurança no dinheiro, segurança no emprego, segurança no casamento, segurança na crença, na fé, no dogma, na esperança, no ideal, na bandeira, no nacionalismo, no partido, na religião, no padre, no pastor, no filósofo, no coach, no líder, na palavra, na imagem, na ideia. Essas seguranças parece que são ilusórias nos clientes, no negócio. Por quê? No patrimônio, no imóvel. Porque uma casa, o dinheiro na conta, o negócio, a empresa, tudo isso são coisas que, se acontece alguma catástrofe, simplesmente são varridas. Inclusive a própria vida, que é o ser humano. Também, porque a vida é mais do que o ser humano, a vida é maior do que o ser humano. Então, o que é a segurança que o ser humano quer? O ser humano quer uma segurança porque o corpo está em perigo, o cérebro quer segurança porque o corpo está em perigo, ou o ser humano vê o perigo
ou o perigo que o ser humano está vendo é um perigo psicológico imaginário? E por que faz o ser humano ter a imaginação como algo imaginado como perigoso? Porque o ser humano acredita nas imagens, que as imagens que o próprio pensamento cria e nas palavras que o pensamento movimenta, o que faz o ser humano ver isso como perigoso, perceber isso como perigoso. E o que faz o ser humano utilizar mais conhecimento como forma de segurança. Se acha que a palavra diabo é perigoso, faz a palavra Deus a segurança para isso. Se acha que a palavra dentro é perigoso, faz a palavra fora um lugar seguro para se sentir à vontade com isso. A imagem de fora. Se acha que a palavra você, ele, as imagens feitas de vocês, deles, do outro, do homem e da mulher oferecem perigo, o que faz o homem proteger a imagem do eu, a imagem de si, dessas imagens de vocês, deles, do outros, ora do homem e ora da mulher, ora de ambos, o que faz o ser humano acreditar que o conteúdo é algo a ser tanto temido como algo que protege. Porque o ser humano está interessado em segurança nesse sentido. Então, segurança estabelecida realmente, talvez seriam os fatos, porque essas seguranças, a partir dessas coisas movíveis, parece que é ilusória. A crença na existência de Deus e na não existência de Deus, a gente não sabe se isso é verdade ou se não é. Tanto se existe como se não existe, a gente não sabe se isso é verdade. Por isso, a crença no ideal, na ressurreição e na reencarnação, a gente não sabe de verdade se a ressurreição é um fato ou se é uma verdade. Então, se a gente está em paz baseada nesse tipo de crença e seguro nessa crença a gente não sabe se isso é verdade. Mas a pergunta é, por que o ser humano quer segurança? E a segurança que o ser humano quer é uma segurança para um perigo físico, ou seja, para questões físicas reais, ou é segurança provocada por crença no conteúdo, ou seja, no que a imaginação produz, e por acreditar que o que a imaginação, que é produzido na imaginação, que o que é produzido na imaginação é a coisa real, se produz imagens de violência, acredita que essa imagem de violência realmente, de repente, a imagem de alguém agredindo, batendo, atirando, agredindo, que essa imagem é a própria pessoa fazendo isso, e então protege a imagem de si mesmo, se essas imagens, de repente o ser humano faz imagem, quando o ser humano faz imagens de alguém agredindo a si, o ser humano deseja segurança porque acredita nessas imagens como sendo pessoas realmente agredindo, e protege, inclusive esconde a imagem de si porque acredita que essas imagens podem agredir a outra imagem, ou seja, a violência parece que inicia no contexto imaginário e se externaliza. Parece que esse desejo de segurança interno cria insegurança externa, afeta o comportamento realmente. Mas por que o ser humano deseja segurança? Essa é a pergunta. Por que o ser humano acredita que o conhecimento, que a imaginação, que o pensamento é a coisa pensada? Que a imaginação, a imagem produzida na imaginação é a coisa imaginada? Que a pessoa violentando alguém na imaginação é realmente alguém violentando alguém? Ou seja, é um ser humano físico violentando o outro. O que faz o ser humano acreditar na imaginação como sendo a coisa imaginada? Por quê? Teria realmente utilidade a imaginação, ou a imaginação teria utilidade no dia a dia, ou a imaginação é produto ou esse medo, que é o que desejo de segurança está associado a medo, é produzido por a crença? Será que esse medo é produzido pela crença nas imagens produzidas na própria mente, na própria imaginação? Se o ser humano deseja, para produzir, para viver, para se relacionar, segurança interna,
talvez o ser humano está acreditando nas imagens produzidas por si, e o que faz o ser humano perceber que imagem é imagem e a coisa imaginada é a coisa imaginada. Imagem de violência e a própria violência praticada, a imagem, independente se é a imagem bajulando, a imagem criticando, a imagem violentando, é imagem, mera imagem. Mas o que faz o ser humano perceber isso? Talvez ao perceber isso e ao perceber que não existe nada que não seja nada seguro no sentido de psicológico e também nada seguro aqui nesse planeta, não existe absolutamente nada seguro. Talvez o ser humano possa viver com esses fatos. O que acontece se a gente percebe isso?